Boa noite a todos. Hoje nós vamos, então, falar sobre mitos, lendas e descobertas arqueológicas. É a nossa sexta aula do capítulo 2. Então, só fazendo uma pequena retrospectiva aqui, nós já vimos o capítulo 1 do módulo básico, foi a quinta revelação de época, e agora nós vamos entrar, então, já entramos, na verdade, no capítulo 2 e hoje nós estamos aqui na sexta aula do capítulo 2, que é esse tema sobre lendas, mitos e descobertas arqueológicas. E a próxima aula, dia 18/12, que é o dia de entrar de férias, o Henrique vai então fazer uma revisão de todo o conteúdo, né, para a gente tentar integrar tudo que foi estudado aí, né, e aparar algumas coisas que podem ter ficado para trás. Bom, essa nossa aula, a intenção é fazer alguns paralelos com algumas coisas que a gente vê, né, na televisão, em documentários, livros, que tratam de assuntos, né, de um passado remoto e que, quando a gente assiste esses documentários, ou lê esses livros, a gente consegue conectar alguns pontos com acontecimentos que o livro Durante relata, e principalmente sobre a época do Príncipe Planetário. Que aconteceram algumas coisas nessa época que deram origem a muitos mitos, né? A chegada do príncipe, aí vieram os 100 assessores. Os 100 assessores, eles eram imortais e eram considerados como como deuses aqui na Terra. Imaginam, né? As pessoas nasciam, envelheciam e morriam, enquanto que eles permaneciam, não envelheciam, continuavam para sempre, e durante milhares e milhares de anos, e isso gerou muitas lendas, né? Principalmente essa ideia de que os deuses estavam na Terra. Então, esses documentários, existem muitos documentários, não sei se vocês conhecem, provavelmente todos já conhecem, mas existe uma série chamada Alienígenas do Passado, e é muito interessante, porque na teoria deles, tudo isso era, vamos dizer assim, o centro de todos esses acontecimentos eram alienígenas. Mas quando a gente assiste esse documentário, a gente consegue conectar todas essas teorias, esses mitos, essas lendas, a gente consegue conectar aos eventos que o livro Durante traz. Principalmente essa questão dos filhos, dos 100 assessores, que eram tratados como os filhos de Deus na Terra. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. A ideia é fazer essa conexão. Muitas vezes a gente vai sair um pouco do livro Durante para poder tentar fazer esses paralelos. Então, assim, o primeiro tópico aqui, eu fiz um resumo, é um assunto que a gente já estudou, né? Não vou entrar em detalhes, mas eu quero pegar alguns pontos interessantes aqui para a gente poder fazer esses paralelos. Então, assim, o que eu queria fazer um pequeno resumo sobre o 100 de Caligastia, por quê? Porque esses mitos, essas lendas, têm tudo a ver com essa turma, né? E aí, com o passar do tempo, muitos mitos se misturaram também com a história de Adão e Eva, com a raça violeta, e aí virou né, como se fosse uma coisa só. Mas, assim, nós sabemos que entre os acontecimentos da Dalamátia e os acontecimentos do Jardim do Éden, se passou, né, um período aí muito longo, 450 mil anos, desde o início, quando o príncipe chegou, até a chegada de Adão e Eva. Mas aí nós temos aquelas duas figuras que fizeram a conexão entre esses dois períodos, que foi o Van e o Amadon, que ele fazia parte do corpo de assessores e ele ficou aqui até a chegada de Adão e Eva. Então, essas lendas acabaram persistindo no tempo. Bom, em relação ao 100 de Caligastia, nós sabemos que antes dele vir para Urântia, ele escolheu 100 assessores, que eram 50 homens, 50 mulheres. Um detalhe que a gente
sabe é que cada um vinha de um mundo diferente, ou seja, eles não eram contemporâneos, ou seja, do mesmo planeta, cada um era de um planeta diferente, todos eles haviam passado pela vida mortal, como nós passamos, né? Ou seja, você cresce, você nasce, cresce, envelhece, morre, e aí depois é ressuscitado nos mundos das mansões. Depois dos mundos das mansões, passou pelos 7 mundos das mansões, essa criatura então vai lá para Jerusalém. E aí ele se torna cidadão de Jerusalém. Esse é o processo. E era nesse estágio que eles se encontravam. Eram todos cidadãos de Jerusalém. Eles já tinham experiência, né? A experiência da vida mortal e a experiência dos 7 mundos das mansões. Ou seja, aquelas deficiências básicas da vida material, eles já haviam superado, estavam em Jerusalém. É claro que eles estão ainda muito longe da perfeição, né? Os mundos das mansões é só para equiparar aqueles seres que vêm de um planeta mais atrasado, está muito atrasado em relação aos outros. Os mundos das mansões ele vem ali para poder equiparar essas pessoas. E aí, depois de Jerusalém, o próximo passo é seguir carreira, né, pelas esferas da constelação, depois do universo local, e aí vai para o setor menor, setor maior, até chegar em Uversa, depois Avona, e então chegar ao paraíso. Então, eles estavam no início da carreira, para dizer a verdade. Jerusalém é o início da carreira, né? É o primeiro passo. O livro fala que quando Caligástia tentou selecionar, e que ele fez esse apelo, 785 mil seres evolucionários, ou seja, cidadãos de Jerusalém, se voluntariaram para essa missão. E ele escolheu o que ele acreditava ser os 100 melhores, né? Escolheu os 50 homens, haviam sido homens nas suas vidas humanas, e 50 mulheres. Vamos lá. Um outro detalhe que a gente deve se atentar também é que, apesar deles haverem já alcançado Jerusalém, nenhum dos 100 haviam já passado pela fusão. Eles não tinham se fusionado com seus ajustadores. O livro diz que isso acontece normalmente no mundo de número 6, nos mundos das mansões, número 6. O maior número de fusões acontece. Mas diz também que, em alguns casos, as pessoas se fusionam só em Jerusalém ou até em esferas depois de Jerusalém. Então, esse grupo, inclusive, não havia se fusionado. Então, mas eles eram seres moronciais. E isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque assim, o ser humano, quando nasce aqui na Terra, nós somos corpo material, né? Formados por corpo material, mente material, né? E aí nós recebemos o ajustador do pensamento, que é uma realidade espiritual, que em contato com a mente material gera, ou seja, dá início à formação da alma. Só que essa alma aqui na nossa vida, ela é uma fase embrionária. A alma ela não se desenvolve totalmente na vida, aqui na vida em Urântia, ou em qualquer planeta de origem, né? Então ela está numa fase embrionária. O próprio livro de Urântia usa esse termo. Né? Um processo de início da formação da alma. É como se ela estivesse ainda sendo, como se estivesse no período da gestação. É um embrião, né? Já foi fecundado, mas aí está em formação dentro de nós. É um embrião. Mas lá em Jerusalém, veja, essa alma ela já passou pelos 7 mundos das mansões e agora se encontra em Jerusalém. Já é uma alma, já, assim, vamos dizer assim, em um estágio já avançado, né? Já já não é mais um embrião, como é no nosso caso aqui. Então, aqueles 100 assessores, isso é algo muito curioso, lá em Jerusalém, eles tinham já uma alma desenvolvida. Então, eles eram tanto corpo moroncial, né? Porque eles não têm mais um corpo material como nós. Lá eles tinham um corpo moroncial. Eles tinham uma mente moroncial, porque não é mais a mente material, a exemplo do nosso corpo.
Eles tinham lá o ajustador do pensamento, eles tinham uma alma já bem desenvolvida e a personalidade, que é aquele fator que agrega todos esses outros níveis da realidade. Né? E quando eles aceitam o desafio de vir para Urântia, primeira coisa, olha, vocês vão ter que deixar os ajustadores aqui. Vocês não vão poder descer com os ajustadores. Então, eles foram separados dos seus ajustadores quando vieram para cá. Mas aí é que está. O livro não fala que eles foram separados da alma. Obviamente que não foram. Então, eles trazem essa alma com eles, e aqui, quando eles chegam aqui, eles precisam de corpos materiais. Mas aí, não é só o corpo material. Ali dentro daquela realidade, daqueles seres ali, havia agora um corpo material, uma mente material, mas tinha um corpo moroncial e, no meu modo de entender, uma mente moroncial, né? Um corpo moroncial, uma mente moroncial, que é a alma, né? E aí, então, eles se tornam totalmente superiores aos seres humanos, né? Eles tinham corpos materiais, mas eram muito superiores aos seres humanos. Inclusive, nos níveis da realidade, eles tinham algo muito diferente do que é um ser humano comum. Né? Então, o corpo material se fazia necessário, por quê? Porque, assim, se eles viessem para cá utilizando os seus corpos moronciais, os seres humanos não iriam interagir com eles com a mesma facilidade. Por quê? Porque nós já temos, por exemplo, as criaturas intermediárias. Elas são dessa realidade moroncial e a gente não consegue enxergá-las. Então, elas têm que fazer alterações nos seus corpos para que a visão humana consiga enxergá-los. E o príncipe precisava de assessores materiais. Para quê? Para lidar com os seres humanos no dia a dia, para trabalhar, ensinar, eles seriam os professores das escolas. Então, por isso que eles precisaram de corpos materiais. Então, nós tínhamos lá 100 jerusemitas que haviam sido afastados dos seus ajustadores, que tinham corpos moronciais, mas necessitavam de corpos materiais. E aí é que entra a história dos andonitas modificados. Quando o príncipe chegou aqui, o que ele fez? Entre os andonitas, que era a raça humana existente no planeta, os descendentes de Andon e Fonta, Caligasta escolheu ali, entre os melhores espécimes que estava à disposição dele, ele escolheu 50 homens, 50 mulheres, porque ele precisava desse código genético, desse DNA, o livro chama de plasma da vida, para poder criar novos corpos. Através deles, eles criariam novos corpos para que fossem os sustentáculos da existência dos 100 assessores jerusemitas. E aí nós, então, passamos a ter, além de 100 assessores, nós passamos a ter 200 assessores, na verdade. Porque cada assessor do príncipe tinha um par que era o seu andonita. Ou seja, foi aquela pessoa que cedeu o DNA para poder fazer o corpo desse assessor. Então, por exemplo, o Van, ele tinha o seu par andonita, que era o Amadon. Então, assim, eu acredito que ao olhar para eles, eles eram como se fossem gêmeos, né? Como se fossem irmãos. Porque um era o clone do outro. O corpo do assessor havia sido produzido através do DNA do corpo do andonita. E o príncipe, então, tinha ali à sua disposição esses 200 assessores. 100 eram mais superiores ainda do que os andonitas. Mas os andonitas também tiveram algumas vantagens. Por quê? Eles sofreram alterações nos seus códigos de DNA para que eles também, ao comerem do fruto da árvore da vida, e por estarem conectados aos circuitos de vida do sistema, então eles também não iriam envelhecer. Parece que esse fruto da árvore da vida, ele produzia algo no corpo humano que evitava o envelhecimento. Ou seja, nós, seres humanos, nós temos uma taxa de
vamos dizer assim, de reprodução de células, que ela vai decaindo com o passar dos anos. Então, assim, no ápice da nossa vida material, assim, sempre que surge um ferimento ou que uma célula se degrada, o corpo vai lá e repõe imediatamente essa célula. Mas de acordo com que a gente vai envelhecendo, essa taxa de reposição de células mortas, ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Chega num ponto que o nosso corpo já não está mais conseguindo repor as células doentes, as células fracas ou mortas. E aí morre, né? Se não morrer por outros fatores anteriores a isso, acaba morrendo por, né? O que eles dizem lá? Disfunção múltipla dos órgãos. Os órgãos param de funcionar, chega num ponto que o corpo já não tem mais como continuar na velhice. Mas o que acontecia com eles é que eles tinham essa capacidade de estar conectados a esses circuitos de vida. Esses circuitos unidos, né, eram duas coisas, somados aos frutos da árvore da vida. Então, esses seres, a taxa de reprodução de suas células não decaía. Então, eles não envelheciam. A qualquer tempo, eles continuavam sempre jovens, né? Então, é isso. Já falei sobre essa questão dos corpos, né? Vamos para o próximo. Como é que está o áudio? Estão me ouvindo bem? Bem. Ok. Então, sim, como eu disse, eram 200 assessores, eles eram supra-humanos, porque tanto que não envelheciam. Os 100 assessores tinham ainda a vantagem que eles tinham uma alma super desenvolvida em relação à nossa, ou seja, pelo menos bem mais desenvolvida, uma alma já, né, vamos dizer assim, em uma fase adulta. Eles se alimentavam normalmente, como qualquer ser humano. A diferença é que eles não se alimentavam de carne, eles tinham uma restrição, que era, eles se alimentavam só de nozes e outros alimentos que eram suficientes para repor aquela quantidade necessária de proteína, sem necessitar da carne, né? E eles estavam conectados aos ciclos de vida, combinado com o fruto da árvore da vida, combatia o processo de envelhecimento. Essa árvore da vida é um arbusto que veio lá de Edentia, né? Apesar de que esses 100 assessores, eles vieram de Jerusalém, capital do sistema, mas essa árvore, ela vem de Edentia, que é a capital da constelação. Vou seguindo. Eu falei sobre isso aqui também, né? Acabei antecipando. Essa característica que fazia eles diferentes dos homens mortais era o estágio de maturidade das suas almas, né? As nossas almas nesse estágio ela é embrionária. Eles já possuíam almas bem desenvolvidas. E aí tem um acontecimento inusitado aqui. Houve um certo momento que um casal entre os 100 jerusemitas, não aqueles andonitas modificados, mas entre os 100 jerusemitas, aqueles que tinham vindo de Jerusalém, não sei como é que eles fizeram isso, mas num enlace moroncial, veja, eles tinham uma alma já desenvolvida, então eles tinham um corpo moroncial que um ser humano não tem. E esse corpo moroncial, não sei como é que eles fizeram isso, mas eles conseguiram, através de um enlace moroncial, fazer gerar uma nova criatura. Interessante isso, assim. Quando dois corpos, vamos dizer assim, duas pessoas com seus corpos materiais se unem em um enlace sexual, você não consegue produzir uma nova criatura humana material? Ou seja, o homem consegue gerar um novo ser através de um enlace material. E eles conseguiram gerar um novo ser através de um enlace moroncial. E esses seres, eles nasciam adultos. Isso que é o mais curioso, né? E aí surgiram as criaturas intermediárias primárias. Elas não tinham assim, um período de gestação. Havia um período, sim, entre o surgimento de uma criatura e outra. Havia uma espécie de um lapso temporal entre o surgimento de um e outro. Eles não conseguiram gerar imediatamente, assim, em seguida. Mas
Quando eles geravam essas criaturas, elas surgiam adultas, né? O livro diz que eles não passaram por um processo de crescimento, eles não nasceram numa gestação, né? Eles, diferente lá dos secundários, que é uma outra história que a gente vai ver num outro momento. Mas essas criaturas primárias foram assim, né? Quando eles descobriram que eram capazes de gerar isso, eles sabiam já, por conta de relatos, de que em outros mundos havia essas criaturas intermediárias. Ou seja, são seres que existem entre essas duas realidades. Eles não são nem materiais e nem espirituais. Eles são intermediários, por quê? Porque eles estão numa fase intermediária entre as duas realidades. E eles são da realidade moroncial. Então, outra coisa que eu queria dizer é que esses jerusemitas, eles, aqui na Terra, eles eram tanto materiais quanto moronciais. E foi por isso que eles tiveram essa capacidade de gerar esses seres moronciais, né? Através desse enlace. E aí, então, depois que eles descobriram, isso foi levado ao conhecimento da Ligástia, e da Ligástia, então, autorizou que eles pudessem tentar mais, continuar tentando. E aí cada casal que se uniu conseguiu produzir 1000 criaturas. Como eram 50 casais, conseguiram produzir 50.000 criaturas intermediárias. E aí isso não continuou. Houve um momento que parou. Chegou no 1000, eles não conseguiam. Por mais que eles tentassem, a fonte secou. Eles não conseguiam mais gerar criaturas intermediárias. E por que eu estou falando de tudo isso, do Sen de Caligasta? Porque isso tem tudo a ver com os mitos que a gente vê hoje, né? Todas essas coisas que a gente vê em filmes, no folclore, né? Nessas séries como Alienígenas do Passado, a gente vê que dá para encaixar todos aqueles fenômenos que eles não têm como explicação e que eles atribuem a alienígenas, porque eles não sabem dessa história, né? Com a clareza que o livro de Urântia traz, e nem da existência dos intermediários, né? Mas eles atribuem a alienígenas. Mas nós temos outras figuras, nós temos os anjos, nós temos muitas classes de anjos, além das criaturas intermediárias, dos 100 assessores, nós tínhamos também outras personalidades, como portadores da vida. Então eles falam assim, que a vida humana não surgiu aqui, que um alienígena veio e trouxe a vida para o planeta Terra. É claro que foi, porque um portador da vida, né, em algum momento veio a Urântia e implantou a vida. Então, vê como a gente consegue conectar isso? Só que na teoria dessa série, eles estão sempre atribuindo alienígenas, e eles acreditam assim, olha, seres humanos que vivem em outros planetas, viajaram aqui através de naves e chegaram aqui e fizeram essas alterações. Isso é a única coisa que não se encaixa com o livro. Mas que são seres de outros planetas, só não são seres materiais de outros mundos. São seres que vieram da capital Jerusalém, ou de Edente, ou de Uversa, seres de vários outros lugares, seres espirituais, né? Com exceção dos 100 assessores e das criaturas intermediárias que eram materiais, e os intermediários moronciais, né? Outra coisa que se fala também nesse seriado é que em algum momento, né, na evolução das espécies, houve um momento em que os alienígenas vieram e alteraram o DNA humano. Olha só. E isso aconteceu mesmo, porque os portadores da vida, eles introduziram nos corpos mortais daqueles andonitas lá, fez alterações no corpo deles, para que eles pudessem se conectar a esses circuitos do sistema e para que o fruto da árvore da vida pudesse dar a eles a imortalidade. E depois, muitos desses cruzaram com seres humanos, deixaram, os noditas mesmo, deixaram o DNA deles, esse DNA alterado, foi deixado. Então, hoje, quando o cientista estuda o DNA humano, descobre que em algum momento lá no passado, houve um salto que não é coerente com o processo evolutivo natural, né? Então, e aí, mais uma vez, esses estudiosos, esses teóricos, eles alegam que alienígenas, né,
que tripulavam naves, vieram ao nosso planeta e fizeram alterações. Mas assim, a gente consegue conectar todos esses pontos aí, quando a gente encontra os nomes certos e as personalidades certas. Portadores da vida realmente fizeram muitas manipulações no DNA pré-humano. Por quê? Porque eles queriam que surgisse uma raça humana. E eles fizeram muitas experiências, muitos saltos, e muitas coisas foram alteradas por eles. Tanto que, depois que surge Andon e Fonta, o livro diz assim, olha, a partir de agora os portadores da vida não podem mais interferir. Ou seja, eles interferiam antes. Então, depois que surge a raça humana, eles não podiam mais interferir. Então, assim, a gente entende que antes essa interferência era muito comum, era constante. Então, eles estavam o tempo todo trabalhando na evolução. A evolução não era uma evolução acidental, era uma evolução acompanhada, e por isso que tem esses saltos. E nesses saltos, a ciência não consegue, né, compreender como é que salta de uma espécie para outra, né? E aí nós temos aí os chamados elos perdidos, que a ciência não consegue encontrar. Por quê? Porque esse elo perdido aí é a mão do portador da vida. Neemias, quando você falou ali no início de mente moroncial, você colocou alma também, né? Naquela relação ali que você colocou. Mas você diria que a mente moroncial desse 100 seria a mesma coisa que a alma que eles trouxeram para cá? Ou pode se chamar mente moroncial de alma lá nas morôncias? Então, eu entendo que quando a gente é ressuscitado do lado de lá, a nossa mente, a nossa alma ainda é um embrião. E nesse momento, essa alma não tem condições de ser a nossa mente. Ela está em formação. Então a gente recebe um novo corpo moroncial, dotado de cérebro, dotado de mente moroncial. Haverá um momento que, ao longo da carreira, esse corpo vai se tornando cada vez mais sutil, até que a gente chegue a um ponto que a gente não necessite mais de corpo para existir. A gente consegue existir sem vamos dizer assim, sem o receptáculo, sem o sustentáculo que nós temos hoje. Hoje, sem corpo, a gente não consegue subsistir. Então, quando é ressuscitado dos mundos das mansões, a gente recebe um corpo, e de acordo com que a gente vai passando pelos mundos moronciais, esse corpo vai sendo cada vez mais sutil, até que haverá um momento que esse ser é apenas espiritual e não necessite mais de corpo. Mas nesse processo eu entendo que esse corpo é dotado de mente. Então é corpo moroncial e mente moroncial, no meu ponto de vista. E essa mente moroncial, você acha que veio para cá? E daí eles teriam uma mente moroncial num cérebro humano, né? Também, teria as duas realidades coexistindo. Algo semelhante aconteceu com Jesus, que ele tinha uma mente virgem que nasceu ali no cérebro de Josué, ele tinha uma mente. Mas em algum momento ele unificou a mente humana com a mente de Micael. Então eu entendo que essa questão da mente como se fosse um software. Eu acho que não impede que os dois vá se aproximando, se integrando até o momento de se tornar um só. Mas é possível que eles tivessem, isso é uma conjectura minha, mas é possível que eles tivessem uma mente, tanto a mente humana quanto a mente moroncial. E esses 100, eles estavam prestes a se fusionar, no caso. Eles estavam em Jerusalém? Estavam em Jerusalém, eles poderiam estar próximos, né? Bem mais próximos do que nós, mas como o livro diz, a maioria se fusiona no sexto mundo, alguns se fusionam em Jerusalém e outros um pouco além. Mas eu acho que eles estavam muito próximos de se fusionar. Pois é, que aventura, hein? Eles arriscaram alto, né? Arriscaram alto, deixaram os ajustadores lá. E eu acho que isso fez muita diferença quando a gente vê os rebeldes, eu vou falar um pouco sobre isso na frente, mas a gente vê que dos 100 assessores jerusalemitas, 60 se rebelaram. Já dos andonitas que tinham ajustadores, veja a diferença. Só 44 se rebelaram. Então 16 não acompanhou seu par.
Isso é muito curioso, ou seja, os deuses estão na Terra, mas eu não vou acompanhar porque eu acho que esse cara está errado. Então, eu acho que isso aí é um fator que o ajustador fez a diferença. Esse ajustamento, quando ele se faz, o ser humano continua sendo monancial, né? Mesmo depois do ajustamento, não é isso? Lá, você fala fusão? A fusão, Sim, perdão. sim. Mesmo com a fusão, a gente continua o processo moroncial, né? Isso é curioso, né? Porque a gente se torna um com o ser espiritual, com Deus, e mesmo assim a gente continua o processo evolucionário. E a gente vai passar por todas as esferas. A gente só vai deixar de ser moroncial só quando a gente partir de Salvington. A gente deixar os limites do universo local, aí a gente entra na etapa da realidade espiritual e a gente, então, é considerado espírito de primeira etapa. E são 7 etapas. Então, só lá em Salvo a gente inicia a vida espiritual, de verdade. Entendi. Em Salvington. Salvington, a capital do universo local de Nébado. Entendi. Beleza. Neemias, outra coisa curiosa, não sei se fala alguma coisa, mas nenhum desses 200 sofreu algum acidente mortal, né? Então, isso é interessante também. Há 300 mil anos, ninguém... não, que se saiba, né? Que se saiba. Mas sabe o que que é? É porque, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas eles estavam, vamos dizer assim, protegidos pelas criaturas intermediárias. Né? E as criaturas intermediárias elas são muito rápidas. Eu não consigo nem imaginar a velocidade delas. A gente vai falar um pouquinho mais na frente aqui. Mas vamos lá. Esse trecho do livro diz assim, ó, sobre isso, deveria ser explicado que na época em que os 100 andonitas contribuíram com os membros do corpo de assessores do príncipe, dando o seu plasma germinativo humano, os portadores da vida introduziram nos seus corpos mortais o complemento dos circuitos do sistema. E assim eles tornaram-se capacitados a viver concomitantemente com o corpo de assessores, século após século, desafiando a morte física. Então a gente vê aqui essas interferências, né? O portador da vida fazendo interferência no DNA desses seres, e isso ficou registrado no DNA humano, né? E é isso que hoje os estudiosos identificam como esses saltos. E para alguns teóricos isso não poderia acontecer por acaso, isso é interferência de alguém. E aí eles acreditam que seja interferência de alienígenas. Se a gente puder chamar um portador da vida de alienígena, né? De certa forma, eles são ETs. De um certo ponto de vista, tudo aquilo que não... aquela criatura que não nasce em Urântia, não tem origem em Urântia, ele é ET, extraterrestre, né? Ele tem origem fora da Terra. Então, partindo desse princípio, essa ideia, então todos esses seres são ETs, né? Mas não é aquele ET, aquele alienígena que veio de um planeta de origem igual ao nosso, navegando o universo através de uma nave, né? E eu acho que esse salto aí é que causa uma grande confusão, né? Então, às vezes eu me posiciono contra muitas dessas coisas de ufologia, mas todas essas criaturas aqui vieram de fora. Tudo é uma questão da gente saber o que eles são, né? Eles não são seres que vieram de um planeta igual ao nosso, que está aí tentando evoluir como nós, para interferir no nosso planeta. Não, eles são seres autorizados, seres que têm, né, que vêm das sedes, das capitais, para um trabalho específico. Acho que aí é que está o equívoco com relação à ufologia. Continuando, então, quando o Caligacha veio para cá, ele não tinha só os 100 assessores e os 100 andonitas modificados. Ele tinha um grande número de anjos, né, que trabalhavam com ele, e uma hoste de outros seres celestiais. E todos eles trabalharam lealmente por 300 mil anos. Então, imagina a civilização que foi construída. Pensa, a nossa civilização, que se tem registro, né? Assim, tem o quê? 6 mil anos, né? Que a gente tem registros
reais arqueológicos de cidades, assim. Acho que a cidade que recentemente descobriram, que é mais antiga, Göbekli Tepe, se não me engano, acho que tem 12 mil anos, foi datada com esse tempo. Então, e para trás disso? O que já aconteceu? Imagina uma civilização que durou 300 mil anos. Né? A nossa tem 12 mil anos. E uma civilização, uma cidade que durou 300 mil anos. Imagina o tamanho dessa cidade que ela alcançou. Né? Imagina a cultura desse povo. O mundo inteiro tomou conhecimento disso. São 300 mil anos, não é 300 dias, né? É muito tempo. Eu não consigo nem imaginar uma civilização com todo esse período aí e não ter conseguido, por exemplo, avançar em tecnologia. Por que isso não acontecia? Né? Quem é que freava isso? Por que os 100 assessores, por exemplo, não desenvolveram tecnologia naquela época, né? Tecnologia que nós temos hoje, de máquinas, de uso da energia, o uso dos metais, o uso dos elementos da natureza como temos hoje. Por que nada disso foi feito naquela época? E isso é uma pergunta que fica sem resposta, porque 300 mil anos é um período muito longo. Então, eu não consigo nem imaginar o que se pode fazer, o que uma civilização pode produzir em 300 mil anos. Mas o livro diz que quase tudo que se fez durante esse período se perdeu por conta da rebelião. Né? Na época, eles vieram para cá, o planeta vivia uma fase primitiva, a raça humana era primitiva, não tinha praticamente nada, viviam em cavernas ou na copa das árvores. E aí eles vêm ensinar as coisas mais básicas. Né? O livro diz que a principal coisa que eles vieram fazer era transformar o homem de um caçador em um pastor, para que ele parasse de ficar. Ele era nômade, né? E ele caçava numa região, acabava a caça, ele ia para outra região, ele não se estabelecia. E aí você só consegue desenvolver uma civilização se você se estabelecer em um lugar, se você conseguir produzir seu alimento ali. Então, você transformando ele num pastor, num criador de gado, ele já conseguiria se estabelecer, não precisaria sair caçando. Né? Mas, assim, foram muitos outros assuntos que essa escola ensinava. Eu fiz uma relação bem resumida aqui. Uma das coisas básicas era, por exemplo, o uso da água, escavação de poços, porque aí não dependia também de rios e de nascentes, ele poderia fazer seus poços onde ele precisava. O tratamento da pele de animais para roupas, a tecelagem, o uso de animais de carga, porque ele, usando a força animal, quando ele conseguiria produzir muito mais do que só a força humana, né? O uso da roda, a pecuária, que é a criação de animais, a agricultura, ele mesmo plantar o seu alimento. Também teve a domesticação dos fandores, que eram aqueles pássaros enormes que poderia ser utilizado para transporte. Um fandor conseguia voar até 80 quilômetros sem descansar, com 2 pessoas. Então era um pássaro enorme e foram utilizados, até na época de Adão e Eva, isso ainda era utilizado. Além disso, os pombos-correios também, que eram utilizados para comunicação. Foi ensinado sobre construção de muralhas, para que as tribos pudessem se proteger de ataque de animais, de ataque de outras tribos vizinhas. A criação de casas, de armas, armadilhas também na caça. O uso dos metais também começou nessa época. Ensinou-se muito também sobre a questão da higiene pessoal. O humano anterior ao príncipe não tinha o hábito de tomar banho, né? Então, assim, implementar o banho entre os seres humanos foi uma coisa difícil. Mas aí eles tinham que tomar banho pelo menos uma vez na semana, era o que era ensinado. Já isso foi um grande avanço, né? Imagina tomar banho todo dia. Tem gente que toma 2, 3 banhos no dia, né? Outra coisa também importante era a queima dos detritos, porque o lixo era jogado, né? Era abandonado. Então, aquilo ali causava putrefação, causava a produção de bactérias e coisas mais, e transmitia doenças. Então, assim, eles foram ensinados a queimar o lixo, queimar o que sobrava para não ter isso.
Também foi promovido o casamento entre as tribos, os jogos competitivos também, apesar de ser uma época que ainda não havia o humor como existe hoje. O humor, não sei se vocês sabem, é uma coisa que foi implementada por Adão e Eva. O homem, antes de Adão e Eva, ele não tinha a capacidade, né, do bom humor como tem na atualidade, né? O sorriso, a gargalhada. Então, era um animal meio carrancudo, já pensou? Né? Outras coisas como a escrita, a escultura, a cerâmica, dança e também a religião. Então, isso aqui foram algumas das coisas que foram ensinadas pela escola da Lamate. E como eu disse, 300 mil anos, né? Eles tinham o trabalho de... O que eles faziam? Eles pegavam as crianças lá nas tribos, que as famílias ofereciam essas crianças para ir para Dalamate. Lá eles cresciam aprendendo, estudando nas escolas da cidade, da capital, e depois, quando eles completavam a maioridade, eles eram devolvidos para a sua tribo para se tornarem mestres e repassar esse conhecimento. Então, imagina 300 mil anos fazendo isso, é uma coisa que, né, dá muito resultado ao longo de 300 mil anos, é muito tempo. Bom, tudo ia bem até que explodiu a rebelião. Como nós já conhecemos, há 200 mil anos, Lúcifer se rebelou e conseguiu atrair o nosso príncipe planetário e grande parte do seu séquito. Também cederam aí aos sofismas de Lúcifer. E aí tudo começou a desmoronar, né? Parte dos assessores se mantiveram leais, foram liderados por Van. Van foi o líder dos leais, enquanto que os rebeldes foram liderados por Nod. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, só para a gente entender aquilo que eu já tinha comentado com a Lilian, né? Dos assessores do príncipe, que é os 100 jerusemitas, que vieram de Jerusalém, 40 se mantiveram leais e 60 se rebelaram. Olha só, né? Então, assim, o número de rebeldes foi maior. Já entre os humanos, que são os andonitas modificados, eles que possuíam o ajustador do pensamento, eles já inverteu esse número. Né? 56 se mantiveram leais, ou seja, 16 não seguiu o seu par. Né? E somente 44 se rebelou. Entre as criaturas intermediárias foi onde teve a maior perda, olha aí. Dos 50 mil que tinha, somente 9.881 se mantiveram leais. Mais de 40 mil se perderam. E aí isso aí foi uma perda muito grande, né? As criaturas intermediárias, se a gente for considerar, primeiro, seres que nascem adultos, né? Imagina. Não tinham muita experiência, vamos dizer assim, de lidar com o mal, com o erro, o pecado. Não diferente do ser humano ali, do dia a dia. Então, assim, a perda foi maior. E era eles, que tinham já 300 mil anos de existência, era para ter muito mais experiência do que, né, muitos seres humanos. Mas acabaram se perdendo. Após a queda, o único líder que restou entre os leais foi Van, apoiado pelo seu parceiro andonita, Amadon. Van reuniu as criaturas intermediárias, leais, levando consigo a árvore da vida. Então, eles pegaram a árvore da vida que estava lá no centro da cidade da Lamátia e eles levaram para um lugar seguro. E essa árvore era protegida, né, 24 horas por dia. Seres intermediários, os anjos, eles ficavam ali dia e noite vigiando essa árvore para que ela não fosse destruída ou fosse roubada, né? Então, somente os 96 leais podiam comer, se alimentar dos seus frutos, que são os 40 mais 56. Os 104 rebeldes, que são os 60, né? E os andonitas modificados, que eram 44, então os 104 logo se deram conta que eles haviam sido desligados do circuito de vida e que haviam perdido a imortalidade. Bom, com base nisso, assim, olha, o único jeito de nos mantermos, manter a nossa existência como povo, é se a gente, então, deixar a descendência. Na hora, todos vão morrer, estamos envelhecendo, então vamos morrer
E aí eles decidiram, então, a começar uma procriação, né? Apesar deles terem sido desligados, eles ainda eram supra-humanos. Porque eles tinham ali resquícios dessa imortalidade. E eles, mesmo desligados dos circuitos, eles ainda conseguiram viver por muito tempo, né? Os primeiros ali viveram muito, mas muito mais do que um ser humano normal. Ao longo das gerações, essa longevidade foi diminuindo, diminuindo até chegar. E o livro diz que 10 mil anos depois da rebelião, esses descendentes viviam ainda um pouco mais do que os seres humanos normais, né? Então, essa longevidade foi diminuindo, mas não foi imediatamente. Veja que 10 mil anos depois ainda tinha esse reflexo aí da imortalidade. Essa raça que surgiu ficou conhecida como Noditas por causa do seu líder, né? E eles procriaram e formaram uma raça poderosa, um povo muito poderoso na época. E aí essa terra lá onde eles habitavam ficou conhecida como Terra de Nod. E aí a Bíblia ela fala dessa Terra de Nod, né? Só que, como eu disse, já começa... Isso vem de uma história lá de Adão e Eva, ou seja, quase 150, mais de 150 mil anos depois da rebelião. A Bíblia diz que sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E aí, mais abaixo, diz: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou a terra de Nod, do lado oriental do Éden. O livro de Êxodo fala sobre esse evento aqui, sobre esse acontecimento. E diz realmente que quando Caim matou Abel, ele fugiu de perto dos seus pais, né? E aí ele foi procurar a terra de Nod, que era, inclusive, o povo do pai dele, né? O Cano. Porque Caim era filho de Eva com Cano, que foi a história, inclusive, que causou toda a queda do casal adâmico. Mas, então, assim, é interessante que a Bíblia, ó, você vê, quantos anos faz que isso aconteceu? 38 mil anos que aconteceu essa história de Adão e Eva. Quase 38 mil anos. E mesmo assim, essas tradições, essas histórias, esses contos, né, foram sendo transmitidos de pai para filho, de geração a geração, até que, 1.500 anos antes de Jesus, é que vai sair esse relato aqui no livro de Gênesis, que é atribuído a Moisés, e falando sobre isso. Então, é interessante como essas culturas foram mantidas, né, nas histórias que eram contadas e nas tradições. Isso é muito interessante. Eu acho muito interessante você conseguir manter, principalmente o nome, né? Terra de Nod, era bem é bater em cima mesmo, né? A história que foi contada, alguém passou essa informação para Moisés, ou seja lá quem tenha escrito o livro de Gênesis, mas alguém transmitiu essa informação de que Caim tinha saído do jardim e procurado a terra de seu pai, a terra Cano, que era um nodita. Bom, continuando então. Quando aconteceu a rebelião, o Van, ele não teve nada nem ninguém que dissesse a ele: olha, você não deve se aliar a Caligasta. Apesar de Caligasta ser o seu chefe, seu líder, Caligasta tinha governado por 300 mil anos, nunca tinha cometido nada de errado. Alguma coisa, né, na mente de Van disse: olha, não faz sentido o que Caligasta está dizendo. E ele não aceitou a rebelião. Ele manda uma mensagem para a sede do sistema, que é Jerusalém, dizendo assim: olha, Caligasta veio com uma história de que agora ele é o Deus de Urântia e que é ele que manda aqui, e que ninguém mais precisa dar satisfação ao governo do Pai Universal. E isso está muito estranho. Como é que é isso? Aí a resposta que vem de Jerusalém veio de quem? Veio de Lúcifer, que era o chefe da rebelião. Falou assim: não, está tudo certo, é isso mesmo.
pode seguir Caligacha que ele está certinho. O Van, mas não é possível, né? Ele pede informação para um nível superior dos administradores e recebe uma confirmação de que os rebeldes estavam certos. Mesmo assim, ele não se satisfez. E ele mandou uma mensagem agora aos superiores de Jerusalém, superior de Lúcifer, aos altíssimos da constelação em Edentia. Só que nesse intervalo, antes que essa resposta viesse e que orientasse Van dizendo, olha, Van, não caia na onda dos rebeldes, você está certo, mantenha sua lealdade a Micael. Antes dessa mensagem voltar, houve o corte, ou seja, todo o sistema foi colocado em quarentena, todos os planetas rebelados foram colocados em quarentena, e aí essa informação não chegou. E não chegando, Van teve que contar com a sua própria fé e manteve leal mesmo assim, né? Ele não teve essa resposta. E eles continuaram trabalhando. Depois de 7 anos que tinha explodido a rebelião, então chegou aqui um grupo dos Melquisedeques, com 12 Melquisedeques, que assumiram então o governo do planeta, e nisso todos aqueles que haviam se mantido leais, tanto os 40 assessores leais, quanto os 56 andonitas modificados, esses foram levados para Jerusalém. Deixaram aqui só 2, que foi o Van e o Amadon. Era um dos assessores e um dos andonitas. Os outros todos subiram para Jerusalém, né? Se reencontraram lá com seus ajustadores, aqueles que estavam sem, e os 56 andonitas seguiram a sua carreira. Já Van e Amadon ficou aqui, e eles trabalharam durante todo esse período, por mais de 150 mil anos depois da rebelião. Então, eles trabalharam os 300 mil anos e depois mais de 150 mil anos, ou seja, mais de 450 mil anos em Urântia, e só foram dispensados quando chegou aqui o casal Adão e Eva. E aí o livro diz sobre esses mitos, essas lendas, né? Que a presença desses extraordinários supra-humanos abandonados pela rebelião e unindo-se agora aos filhos e filhas da Terra, obviamente deu origem àquelas histórias tradicionais dos deuses descendo para reproduzir-se com os mortais. E assim originaram-se as 1001 lendas de natureza mítica, baseada apenas nos fatos dos dias pós-rebelião, e que posteriormente encontraram lugar nas lendas e tradições folclóricas dos vários povos cujos ancestrais tinham tido esse tipo de contato com os noditas e os seus descendentes. Então, eu consigo enxergar muito paralelo, inclusive nas mitologias, como mitologia grega, romana, em que mostra deuses meio que como humanos, né? Deuses que têm intrigas uns com os outros. Nós vemos deuses tendo filhos com humanos, né? A gente não vê a figura lá, por exemplo, do Zeus, que escolheu uma humana, teve um filho, aí nasceu Hércules. Isso se repete em toda a mitologia, né? Desses deuses, semideuses, e tudo isso vem dessa época. Toda essa mitologia, todas essas lendas sobre os deuses descendo para se reproduzir com os mortais. Além do mais, tem também a figura dos deuses habitando a Terra. Por quê? Porque eles atribuíam aqueles seres, aqueles assessores lá, que viviam indefinidamente, eram imortais, para eles eram os deuses, né? Tem uma curiosidade, que existe um lago lá na Turquia que chama Lago Van. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. É nesse cantinho aqui, ó, bem no leste da Turquia, tem esse Lago Van. Só que o livro de Urântia fala que, depois de um tempo, o Van ele veio para uma região aqui a oeste da Índia. E eu coloquei esse mapa aqui para mostrar a diferença, a distância da Índia para o Lago Van. O Lago Van está aqui, ó, no leste da Turquia. Então, eu não acredito que esse território que o livro diz que Van veio habitar aqui seja onde está o Lago Van, porque aqui não é o oeste da Índia, né? Então, a Índia está aqui. Provavelmente, pode ser que eles tenham habitado em algum lugar aqui por um tempo. Por quê? Porque a Dalamate era aqui, ó. Não sei se vocês já sabiam, mas aqui, tá vendo? Esse aqui é o Golfo Pérsico. Bem aqui, ó, desemboca o Rio Tigre, o Eufrates. Esse aqui fica esse vale aqui do Tigre e Eufrates.
E a Mesopotâmia é aqui nessa região, né? E a Dalamátia ficava em algum lugar aqui que submergiu e agora está sob as águas do Golfo Pérsico. Aqui é a região da Dalamátia. Aqui, ó, onde é a ilha de Chipre, antes do mar, esse mar aqui, subiu o seu nível. Eu não sei se, acho que esse aqui é o Mediterrâneo. Antes do Mediterrâneo subir o seu nível aqui e, vamos dizer assim, alagar, isso aqui era uma península, tinha uma conexão com o continente. E é nesse lugar aqui que existia o Jardim do Éden, onde hoje é a ilha de Chipre. Então, assim, pode ser que, num certo momento, eles tenham vindo habitar aqui, mas quando eles construíram o Jardim do Éden, pode ser que já estivesse mais próximo. E aí, por isso que tem esse Lago Van aqui. Não sei também se é só uma coincidência, eu só estou tentando fazer esse paralelo, porque existe esse Lago Van, com esse nome, aqui bem a leste da Turquia. No livro de Enoque, que tem várias versões, né? Fala dos anjos. Eu acho que esses anjos que falam no livro de Enoque, também dá para fazer conexão com os assessores, né? Que eles vieram ensinar metalurgia, vieram ensinar as artes. É isso mesmo. Mais para frente eu vou trazer um textinho do livro de Enoque, inclusive ele fala que eram 200. E é um número também que é muita coincidência. É 200. Muita coincidência, né? É muita coincidência, né? Acertar assim de cara. Na Bíblia também fala desses anjos, né? Assim, mas bem rapidamente. O povo fala muito sobre os Anunnakis, os Nefilins, né? Os Anunnakis seriam aqueles filhos de Deus que desceram da Terra, né? Eu peguei lá na Wikipedia sobre esse tema, e aí diz assim, olha, são um grupo de divindades sumérias, acádias e babilônicas. O nome é alternativamente escrito Anuna, ou Anunnakene, ou Anunna, ou seja, algo no sentido de aqueles que vieram do céu, ou prole do príncipe. De onde que eles tiraram isso? Né? Tem as coisas que se encaixam muito perfeitamente. Então, eu fico imaginando de onde que eles tiraram isso. De repente, isso é um trecho que foi tirado daquelas placas sumérias, né, de registro desses Anunnakis aí. E o Zecaria Sitchin, ele escreveu um livro que é o 12º Planeta, isso em 76, né? Ele escreveu muitos outros depois. Mas ele fala, né, que esses Anunnakis eram uma raça de seres extraterrestres que vieram à Terra cerca de 500 mil anos atrás. Eu não sei se ele tirou essa informação do livro durante, mas tirando essa questão de que é uma raça de seres extraterrestres, porque eles são mesmo extraterrestres, só que eles não vieram, como eu disse, eles não montaram uma nave, vieram de seus planetas, vieram para cá. Eles vieram de Jerusalém, transportados por serafins de transporte. Então, isso também a gente precisa deixar claro, porque, às vezes, assim, as pessoas usam muito isso aqui para poder falar, tá vendo? A ufologia tá certa. Sim, só que a ufologia, ela utiliza acredita que esses seres extraterrestres são seres de outros planetas como nós, seres evolucionários. E, na verdade, eles vieram transportados por serafins de transporte, e não em naves. Bom, apesar de que o serafim de transporte é uma nave, né? Em outras palavras. Dizem que eles têm uma espécie de um compartimento, e aí ele fecha suas asas, assim, como se fossem asas, e fecha a pessoa dentro de si. Não corpos materiais, claro, eles não transportam corpos materiais, mas eles conseguem transportar esses seres aí, espirituais, monossiais, ele consegue transportar. Aqui tem uma estátua, que isso aqui é uma estátua antiga também, que mostra esse homem, parece ser muito alto, porque, se não me engano, esse aqui parece um leão, alguma coisa assim, que ele está segurando, né? Então dá para ter uma noção do tamanho. O livro diz que essas ideias de que eles eram gigantes foi uma coisa que foi acrescentada às lendas. Eles não eram gigantes. Eles eram superiores, eram supra-humanos, eram superiores, mas não a ponto de ser gigantes. O livro de Enoque fala que
esses nefilins, eles tinham 300 cúbitos. 300 cúbitos, gente, é 150 metros de altura. Assim, essa foi uma viagem total. Então, segundo o Sitchin, continuando aqui, os Anunnaki usaram engenharia genética para criar o Homo erectus, para serem feitos seus escravos. Então, eu fiz alguns destaques, por exemplo, engenharia genética. O que é que os portadores da vida fizeram com os 100 andonitas modificados? Não foi engenharia genética? Né? Foi exatamente isso. Então, assim, não são propriamente os extraterrestres, como eles acreditam, mas tem tudo a ver com que esses portadores da vida fizeram. Sitchin alegou que os Anunnaki foram forçados a deixar a Terra. Mais um detalhe interessante aqui. Depois da rebelião, eles não, pelo menos os leais, né, deixaram a Terra. Isso também é uma informação que dá para a gente fazer um paralelo. Aqui ele diz que quando as geleiras da Antártica derreteram, causando o dilúvio de Noé, que também destruiu as bases dos Anunnaki na Terra. E nós sabemos que houve um momento em que Dalamátia submergiu, foi alagada, né? E hoje está sob as águas ali no Golfo Pérsico. Então é mais uma informação que, em algum momento, a base desses Anunnaki realmente foi destruída, que foi a destruição de Dalamátia. Eles tiveram que ser reconstruídos e os Nefilim, necessitando de mais humanos para ajudar nesse esforço maciço, ensinaram-lhes a agricultura. E toda essa teoria de que eles queriam que os seres humanos fossem escravos, né? A tecnologia, com tudo que eles conheciam, eles precisavam de escravos, né? Então, o livro de Enoque, como a Lila comentou, ele traz esse trecho aqui, ó. Diz assim: e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Então o seu líder, Samiasa, disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização desse empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos. E amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram, todos juntos, e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardis, o qual é o topo do Monte Hermon. Assim, considerando todas as variáveis e dessas tradições terem sido alteradas com o tempo, mas assim, algumas coisas a gente consegue conectar muito bem. Essa questão dos filhos dos céus, né, que os 100 assessores eram chamados como os filhos de Deus, ou aqueles que vieram do céu, e todo o seu número era 200 realmente. O livro diz assim sobre isso, ó: a era posterior à rebelião em Urântia presenciou muitos acontecimentos inusitados. Uma grande civilização, a cultura da Dalamátia, estava desmoronando. Os Nefilins, e o livro trata eles como Noditas, isso aqui está no livro, não fui eu que inseri. Os Nefilins estavam na Terra, naqueles tempos. E quando esses filhos dos deuses foram até as filhas dos homens, e elas conceberam deles, os seus filhos formaram os poderosos homens de outrora, os homens de renome. Ainda que dificilmente fossem filhos dos deuses, os assessores do príncipe e os seus primeiros descendentes eram considerados como tais pelos mortais evolucionários daqueles dias distantes. Mesmo a sua estatura veio a ser aumentada pela tradição. Essa é, pois, a origem das lendas de um folclore quase universal, de deuses que desceram à terra e que conceberam com as filhas dos homens uma antiga raça de heróis. E toda essa lenda foi ainda mais confundida com as misturas das raças dos Adamitas, que apareceram mais tarde no Segundo Jardim. Então é isso. Continuando aqui, diz assim: os Noditas de linhagem pura foram uma raça magnífica. E eles eram realmente os superiores, né? Eles tinham conhecimento, eles tinham domínio sobre muitas coisas da natureza, né?
o conhecimento que eles tinham, imagina, 300 mil anos de existência. Então, eles eram muito superiores a todos os outros. Então, por isso que eram tidos como os homens de renome da antiguidade. Eles foram mesmo. Então, assim, foram uma raça magnífica, mas gradativamente misturaram-se aos povos evolucionários da Terra. E não demorou muito para que ocorresse uma grande deterioração. 10 mil anos depois da rebelião, eles haviam perdido o terreno até um ponto em que o seu tempo médio de vida chegou a ser apenas um pouco maior do que o das raças evolucionárias. Como eu disse, mesmo 10 mil anos depois, eles ainda viviam mais do que os seres, as raças comuns, né? Quando os arqueólogos desenterraram os blocos de argila com os registros dos sumérios, os mais recentes descendentes dos nodites, eles descobriram listas de reis sumérios que remontam a vários milhares de anos atrás. E à medida que esses registros recuam no tempo, os reinados individuais desses reis têm a duração de 25 ou 30 anos, até 150 anos ou mais. Essa duração maior dos reinados dos reis mais antigos significa que alguns dos governantes noditas, descendentes imediatos do corpo de assessores do príncipe, viveram mais tempo do que os seus sucessores mais recentes. E também indicam um esforço de remontar as suas dinastias até a época da Dalamate. Os sumérios, eles tinham um registro de reis. Então, existem as placas sumérias e tem uma lista real sumeriana. Vou ver se eu consigo abrir aqui. E, assim, e essa lista começa assim. Os primeiros reis tinham um reinado longuíssimo. Coisa absurda mesmo. Assim. Creio até que tenha muito exagero aqui. Por exemplo, aqui fala, ó, que esse rei aqui governou por 28.800 anos. Mas o livro de Urântia fala também que eles tinham um método de contar os anos diferenciado. Eles contavam anos como se fossem anos lunares, né? Cada 28 dias era um ano. Então tem que fazer o cálculo. Mesmo assim, muita coisa não bate. Mas de acordo com que vai passando o período aqui, ó, o tempo de reinado vai diminuindo na lista dos reis. Vai diminuindo até chegar nos anos mais recentes, que os reinados são bem menores, ó, tá vendo? Então é isso que o livro de Urântia está falando, que a lista de reis registrada nessas placas sumérias tem essa alteração por conta que os primeiros viveram mais, depois esse tempo de vida foi diminuindo. Outra coisa é o que eu já tinha comentado um pouco sobre a teoria dos astronautas antigos, que é isso que a gente vê no filme, no seriado. Esse seriado ele já tem, acho que está na 14ª, 15ª temporada, não sei. Começou em 1990. Tem alguns episódios que são muito legais. Alguns eles viajam completamente, assim, eles inventam umas coisas meio malucas, mas tem alguns que dá para ver que tem muita coisa interessante. Não sei se alguém já assiste, mas vale a pena assistir. Se a gente souber quem são aqueles extraterrestres que eles estão citando ali, a gente consegue montar os quebra-cabeças mais facilmente. Então, essa é uma hipótese pseudocientífica. Eles utilizam de alguns dados científicos, mas nem todos. Algumas coisas eles falam assim, olha, os teóricos antigos supõem, os teóricos antigos acreditam ou defendem. Então, assim, eles acabam tendo que inserir informação porque isso não é comprovado cientificamente. Então, é tratado como pseudocientífico. Usada para descrever a crença de que seres ou criaturas extraterrestres visitaram a Terra milênios atrás. E aí visitaram mesmo, são esses nomes que nós vimos aí. Que as civilizações do passado, de alguma forma, teriam interagido com tal contato. Sim, verdade. A teoria afirma que para essas civilizações, esses seres que desciam dos céus estão relacionados com a origem ou desenvolvimento do homem e da cultura humana. Está 100% envolvido, né? A cultura humana, todo aquele processo civilizatório de 500 mil anos atrás, daquele período, né? A humanidade avançou bastante, né? Por conta da interação com esses seres aí, com o pessoal lá, o príncipe e seus assessores. Então, o que eles utilizam? Eles têm muitos artefatos que eles pesquisam, são artefatos arqueológicos,
são monumentos da antiguidade, né? Tem pictogramas, desenhos, né, em cavernas muito antigos, e também mitos e histórias. Eles utilizam tudo isso para montar suas teses. E aí eles formam toda uma teoria, mas assim, que não, em nenhum momento eles chegam a uma conclusão definitiva, porque não há como provar a teoria. Mas dá para a gente se divertir bastante com isso aí. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, considerado como, é chamado de helicóptero. Foi encontrado em Abidos, no Egito, é de 1270 a.C. Na imagem, os teóricos aqui defendem que esses desenhos é um desenho de um helicóptero ou de uma nave espacial. Isso é uma coisa muito antiga, na época que não existia, né? Alguém comentou alguma coisa? Passa no History Channel, não tem no Netflix. De manhã, todo dia tem. Legal. Cadê? Tá aqui. Então, essa imagem aqui é interessante. Como é que em 1270 a.C. ele faz uma representação dessa, que parece mesmo, né? Se a gente olhar aqui, ó, esse desenho aqui, ó, parece mesmo as hélices de um helicóptero, né? Ó, a asa aqui, tal. Isso aqui parece uma nave, um avião, sei lá. Interessante. Essa aqui na teoria deles, dizem que esse desenho é desenho de astronautas, por causa desses capacetes aqui, ó. Parecem, né? Tá com capacete, uma ferramenta na mão. Esse aqui é uma pintura numa caverna que é datada de 10.000 a.C. Imagina, né? Que estavam inspirados em quem, isso aí. Agora sobre as criaturas... Deixa eu ver aqui, que horas são, gente? Vixe, já 9h30 já. Achei que eu não ia ter assunto para falar. 21h25. Isso aí é assunto bastante. Achei que não ia ter assunto para tudo, acabou que sobrou. Bom, mas as criaturas intermediárias também têm... Eu peço desculpa, eu vou tentar acelerar aqui. Essas criaturas, elas têm muita coisa a ver também com os mitos, né? Não só os 100 assessores, porque tem coisas do dia a dia, tem coisas recentes que acontecem que acaba formando um novo mito, uma nova lenda, uma nova história, né? Primeiro que eles não são nem materiais nem espirituais, eles são moronciais. Então, eles são invisíveis aos nossos olhos, mas eles podem se tornar visíveis, né? Quando eles querem. Há duas classes, os primários, que surgiu lá na época do Príncipe Planetário, e os secundários surgiram na época de Adão e Eva. A gente ainda vai falar sobre eles mais à frente. Né? Eles são os verdadeiros habitantes do planeta Terra, porque eles estão aqui há 500 mil anos. Eles surgiram e continuam aqui, exceto as criaturas intermediárias rebeldes, que foram aprisionadas. Todas as criaturas intermediárias leais continuam no planeta Terra, exceto uma só que foi autorizada a sair daqui, que é a ABC, a primeira, que faz parte do corpo dos 24 conselheiros lá em Jerusalém, que representam o planeta Terra. Né? Mas eles estão aqui. Nós passamos por aqui 80, 100 anos no máximo, quem tem sorte, e vai embora. Mas eles não. Essas criaturas não dormem e eles também não se reproduzem. O número deles é sempre estático. Uma outra curiosidade muito interessante sobre eles é a velocidade deles. O livro diz que eles podem alcançar 599.580 km por segundo. Sabe o que é isso? É exatamente duas vezes a velocidade da luz. Então, assim, imagina uma criatura com essa velocidade. Considerando que o plano equatorial da Terra, ou seja, o perímetro da Terra, se quiser dar uma volta ao mundo, são 40.000 quilômetros, uma volta ao planeta. Na velocidade que eles fazem, eles poderiam dar 15 voltas completas na Terra em um segundo. Alguém consegue imaginar essa velocidade? 15 voltas na Terra em um segundo. Então, assim, se eles estavam a serviço dos 100 assessores, Lilian, eu acredito, assim, que nada poderia acontecer aos assessores sem que uma criatura intermediária não pudesse proteger, salvar, impedir um acidente, alguma coisa. Nessa velocidade, eles podiam estar do outro lado do mundo, né? E poderiam chegar a tempo. Então, é incrível essa velocidade aqui. Não dá nem para acreditar, mas o livro fala isso aí, depois vocês podem pesquisar. Na época da rebelião, muitas dessas criaturas intermediárias começaram com a rebelião, né? Se perderam
vamos dizer assim, o comando, e aí eles começaram a fazer muitas coisas, assim, interferiam na mente humana, brincava, abusava dos seres humanos, influenciava aquelas mentes mais frágeis, eram facilmente influenciadas por eles, né? E tinha até os casos de possessão, que eles faziam o ser humano a fazer coisas para o bem deles, né? Então, acontecia esses casos. Mas depois de Pentecostes, quando o Espírito da Verdade foi otorgado à humanidade, então esses casos não existem mais, né? E Jesus mesmo tem um evento que Jesus expulsa uma dessas criaturas rebeldes, fala assim, ó, deixa a mente desse rapaz e não volte mais, né? E aí esse rapaz parou de ser perturbado, Jesus curou ele disso. Mas depois de Pentecostes não tem mais esses casos de possessões. Mas as criaturas intermediárias, elas têm controle sobre muitas coisas na natureza. Fala assim, ó, que eles possuem certos poderes definidos sobre as coisas do tempo e do espaço, e também sobre os animais. Imagina uma criatura dessa que pode controlar, por exemplo, um animal. Sei lá, um animal feroz, solto numa cidade. Uma criatura intermediária pode controlar esse animal e conduzir ele para um lugar seguro. Então, isso eu fico imaginando que essas criaturas intermediárias, elas já fizeram muitas coisas, e essas coisas que eles fizeram acabaram gerando um novo mito, uma nova lenda. Vou dar um exemplo, ó. O livro diz que quando Pedro estava preso, na época no início do cristianismo, Pedro foi aprisionado. E um anjo recebeu a ordem de, ó, vai lá, solta Pedro da prisão. Né? Interessante isso, né? O anjo, ele não tinha condições de entrar lá, porque o anjo é um ser espiritual, e quebrar a corrente lá, a tranca, e soltar Pedro. Então ele chamou a criatura intermediária, que foi lá, ela sim consegue manipular a matéria, e aí soltou Pedro. Então, isso é interessante, como eles podem fazer esse tipo de serviço. E aí, sim, imagina se uma pessoa presencia, nem que por um lapso, assim, num relance, a figura de uma criatura intermediária. Pronto, já uma nova lenda, um novo mito, uma nova coisa surge, né? Uma coisa que o livro diz é que essas criaturas intermediárias não estão ligadas a nada daquilo que a gente conhece como fenômenos do espiritismo, tá? Eles deixam bem claro isso. Bom, aqui também tem uma lista que eu achei na Wikipedia, que é lista de criaturas lendárias, né? Por quê? São criaturas místicas, folclóricas, lendárias, mitológicas, imaginárias, fictícias, alegóricas e simbólicas. Muitas delas são referenciadas direta ou indiretamente na literatura religiosa e mística. Então, assim, cada cultura tem uma lista de um folclore riquíssimo, né? O Brasil tem muita coisa, mas assim, é muito comum em todas as culturas falar sobre espíritos da floresta, espíritos da natureza, coisas assim, espíritos do mal. Quase toda cultura tem, cada um tem um nome diferente. Nesse link aqui, ó, isso aqui é só a letra A. Olha o tanto de nomes, de criaturas e... Assim, ao longo dos anos, muitas lendas se formaram, ó, C, D, E e vai. Então, assim, a lista é enorme. São de cada época, de cada povo, cada cultura, tem alguma história a contar. Então, assim, eu creio que muitas dessas lendas, essas coisas, também pode ser resultado de algum trabalho, alguma interferência de criaturas intermediárias ou de anjos, né? São coisas que podem acontecer hoje, não apenas no passado, como a gente viu os 100 assessores, né? Eu vou deixar uma lista aqui para vocês. Isso aqui está lá já está na plataforma. Isso aqui é uma lista. Então, aqui eu fiz uma relação de descobertas arqueológicas de coisas desse período, que é o período que a gente está tratando, ou seja, de 500 mil anos, chegada do príncipe, até chegada de Adão e Eva. É o período que a gente está tratando. No próximo capítulo, a gente vai estudar a história de Adão e Eva a seguir. Então, aqui tem várias descobertas arqueológicas. Quando você clica aqui, você vai cair na reportagem. Então, por exemplo, arqueólogos identificam lanças de 500 mil anos na África. Isso é da época do príncipe. O Homo erectus ocupou a caverna Longshan, na China. Os ossos encontrados nas décadas de 1920 e 1930 datavam cerca de 400 mil anos. Então, aqui, ó, 450 mil anos, o homem de Pequim. 300 mil anos,
arqueólogos encontram uma cozinha de 300 mil anos em Israel. Não é cozinha nos moldes atuais, mas era um lugar onde era utilizado só para fogueira, para queimar, para cozinhar alimentos. Então, tem assim, o resto de queimada, de fuligem no piso da caverna é muito grande. Então, era um lugar onde eles faziam seus alimentos. Então, são várias descobertas aqui, eu não vou entrar nelas, porque o nosso tempo já esgotou. Então, até aqui, por exemplo, 50 mil anos, a primeira agulha fabricada usada pelos denisovanos, por volta de 50 mil anos. Ok? Bom, pessoal, é isso. Desculpa eu ter extrapolado aí o tempo um pouco, né? Foi o que eu consegui reunir de informação. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção, pela paciência aí até agora. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, comentário, eu vou liberar. Obrigada, Neemias. Muito bom. Obrigado. Muito bom, muito interessante. Alguém aí já viu uma criatura intermediária, não? Não. Eu queria. Eu acho que todos nós queríamos, né? Ah, eu queria muito. Eu peço ajuda para eles também. Ah, sim, eles são. Então, com essa velocidade, né? É muito Não, eu peço sempre. Às vezes, quem custa sabe. nada. Custa nada. Eu acho que muito dos milagres, não sei, ou alguma coisa assim mais extraordinária que tenha acontecido. Né? Eu acho que os milagres são bastante por parte deles, assim, que a gente interpreta como sendo milagres, na verdade são porque, atos deles. quase, né? E das crianças, aqueles anjos que eles falam. Será que eu fico imaginando assim, aquelas pessoas que são reservistas do destino, eu acho que eles têm o destino protegido. Então, assim, eu creio que as criaturas intermediárias protegem mesmo essas pessoas contra uma morte prematura, né? Eu porque acho eles são também. pessoas importantes para o planeta. Uhum. De repente, um acidente, alguma coisa de grave que poderia acontecer. O livro não fala, eu estou só conjecturando. Mas eu creio que pode existir, sim, esse nível de proteção. Eu também acho. Eu ouvi uma vez que eles têm esse tipo de proteção. Mas não sei se está no livro. Eu também tenho a impressão, mas não lembro com certeza. Eu também acho. Mas eu acho que se fosse nesse grau de proteção, Neemias, Micael não teria quebrado o braço, por exemplo. Não sei se é tão apurado assim. Claro, ele não tinha esse tipo de ser cuidando dele, eu sei, né? Mas eu não sei se funciona desse modo que você sugere. Mas imagine, a vida inteira dele, ele só quebrou o braço. Pois é. Eu não lembro de ter quebrado o braço. Ele caiu lá de cima. Não sei se ele quebrou o braço, ele caiu lá de cima. Ele caiu da escada. Acho que tinha 5 anos, né? Alguma coisa assim. Por causa de um... Mas eu entendo que a vida de Micael é uma situação diferente, porque ele veio para viver a vida de um humano mortal. Então ele tinha que estar sujeito a todas as situações ali. Mas ao mesmo tempo ele não podia acontecer nada grave com ele, senão abortaria. Não seria ideal, Não seria bom que ele morresse criança. Não, claro que não. Mas ele teve as doenças de criança, assim, eu me lembro que o livro fala que ele teve. Diarreia, essas coisas. Essas coisas, Que era importante naquela época, as pessoas até morriam de diarreia naquela época. Era perigoso. Maria correu com ele uma época, lembra? Que teve um surto de... não sei o que aconteceu lá, teve um surto de uma doença e ela correu para a fazenda, ficou um tempão lá. Isso mesmo. Ela era esperta, hein? Ela era. Colocou Jesus em quarentena. Espertinha. Você acredita que os intermediários eles consigam interagir com a matéria? Ah, sim. Sim, eles conseguem. A prova disso o livro fala isso, O livro fala que eles conseguem interagir. Tanto quando dão o exemplo deles ir lá soltar Pedro, eles falam exatamente isso, que o anjo não consegue, mas o ser intermediário consegue. Por isso que ele foi chamado. E eles viajam rapidinho, me lembrei do Flash, né? Pois é. Olha, outra lenda. Mais rápido. Eles são mais rápidos que o Flash. O Flash ele leva um tempão para dar a volta no planeta. Pois mas eu me lembrei mais próximo, né? Eu não vejo, mas tem o rápido, seriado Flash. Depois. 2 vezes a velocidade da luz, gente, é como se fosse um teletransporte, não é? Ele nem se deslocou ali, sabe? Parece que não tem espaço entre um ponto e outro. Quando você absurdo. pensou em estar lá, você já está lá. É absurdo,
Tem um trecho interessante na história de Adão e Eva, a gente vai, no próximo capítulo, a gente vai mergulhar na vida de Adão e Eva, né? Mas tem um trecho interessante que quando teve o primeiro problema lá no jardim, que eles estavam querendo elevar Adão e Eva à condição de deuses, lembra? E Adão estava longe, ele estava num lugar distante, aí despacharam os fandores para buscar Adão. Só que os seres intermediários falaram assim, não vai dar para esperar. O ser intermediário foi lá, catou Adão e trouxe, assim, quase imediatamente. Entendeu? Verdade. Uhum. Então, assim, imagina o que eles não podem fazer. É incrível. Quase Não imediatamente. custa pedir, né, Sueli? Se é 2 vezes a velocidade da luz, como você disse, então em 1 segundo o Adão já estava lá. Já estava lá. Rapidão. E tem, assim, outros eventos. Ó, não sei se vocês já ouviram falar, mas na Bíblia tem um fenômeno que ficou registrado na Bíblia, que fala que Filipe estava em um local e imediatamente apareceu em outro. Vocês já leram sobre isso? Não? Ele foi transladado. Fala que ele foi transladado. Então, Pode um ter ser sido uma intermediário criatura. poderia fazer. Olha, é a bilocação que eles falam, é o fenômeno da bilocação que aconteceu, eles relatam entre santos, né? Por exemplo, Santo Antônio, se não me engano, ele ao mesmo tempo que ele, não sei se ele estava rezando uma missa, ele estava atendendo o pai, que estava doente, uma coisa assim. Então, eu acho que foi essa... Alguns seres intermediários lá. Pode ser, né? A gente fica imaginando. Ser, mas assim, é e o uma homem... explicação. Uma É uma explicação que a gente encontra para fenômenos que até então a gente não sabia o que aconteceu ali, né? Agora, fazer isso com a matéria não é muito simples, né, Neemias? Assim, por mais poderosos que eles sejam, se pegar uma matéria e transladar essa matéria em menos de 1 segundo, sei lá, como é que faz? Não faço ideia, meu amigo. Porque, assim, seres mononciais, tudo bem, são seres mononciais. Mas como é que você trabalha a nível de matéria? Como é que você transporta uma matéria e o atrito do ar? Né? Porque quanto maior a velocidade, maior é o atrito, né? Então, assim, às vezes a gente assiste aquele filme do Superman ou desses heróis aí que têm alta velocidade, eles vêm correndo, né? Altíssima velocidade, cata a pessoa e leva. Se isso fosse acontecer na vida real, o que acontece? Na hora que ele chegou e catou na cintura, ele despedaça a pessoa no meio, sabe? Por causa do arrasto, né? Ele só cata, ele não cata nada, ele destrói a pessoa, né? Porque a pessoa não consegue aguentar esse solavanco. Então, assim, igual você falou, o ser intermediário, como é que ele faz isso? Será que ele precisa manipular de alguma forma a matéria? Não sei. Então, fazer isso com Adão faz sentido, porque Adão era um ser diferenciado. Agora, com o ser humano... Mas também era matéria, né? Adão também era feito de elementos da tabela periódica. Não sei. Pois é. Essas coisas assim eu fico... Licença, um abraço, parabéns. Tá? Gente, obrigado. Mas assim, é um pouquinho de ficção para a gente brincar, para a gente se divertir. Mas assim, quem sabe um dia... Mas na Bíblia tem muitos mistérios, né? E esse alienígenas do passado começou com aquele... não é o Zacarias Sitchin, é o Eric von Däniken. O Eric von Däniken, ele que começou a questionar. Porque, inclusive, o primeiro livro que eu li, quando eu saí da igreja, né, que eu comecei a ler coisas fora, vamos assim, viajei fora da caixinha, eram Os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken. Comecei a ler. Aí depois eu fui lendo todos os livros dele, até que eu cheguei num livro que falava sobre Jesus, que ele disse que havia um túmulo lá na Índia, né, em Caxemira, que fala que é um túmulo de Jesus. E na tese lá, ele diz que Jesus não teria morrido na cruz, foi retirado da cruz pelos discípulos, alegando que ele estava morto, mas fugiram com o corpo dele para a Índia. Por isso que o corpo não foi encontrado no túmulo. E aí Jesus viveu até avançada idade lá e ensinou na Índia. Então essa teoria me chamou a atenção na época, eu comecei a pesquisar sobre a vida de Jesus, acabei chegando nos Cavalos de Troia. E aí depois do Cavalo de Troia, eu cheguei no livro de Urântia. Legal. Então, na verdade, foi o Eric von Däniken que levou o livro de Urântia. Olha só. Tá vendo? Agora, engraçado, Neemias, o livro fala que não existe seres intermediários aqui ruins, maus, né? Foram aprisionados, não é isso? Ou eu estou enganado?
Não, é isso mesmo. Pois é, assim, essas questões de pessoas manifestando com demônios, né, pseudodemônios, essas possessões que a gente vê, assim, na África, em terreiros de Umbanda, Candomblé, essas coisas. O que seria isso, na tua opinião? Coisas da mente ou tem alguma coisa por trás que a gente não sabe o que é? Então, isso pode ter várias fontes, né? Existe o caso da pessoa se auto-enganar, se autossugestionar e acreditar. Às vezes a pessoa... Tem muitas pessoas que têm essa ideia, porque ela começa a acreditar no que dizem. Fala assim, olha, sua vida não dá certo, tudo que você faz dá errado, seus relacionamentos não dão certo. Isso é pregado nas igrejas, principalmente universal, né? Ó, você não para em emprego, você não consegue continuar nenhum relacionamento, você vive doente. Tudo isso é porque existe um demônio dentro de você. A pessoa, ela passa a acreditar nisso. Olha, realmente, minha vida não dá nada certo, tudo que eu tento não dá certo. Aí a pessoa vai na igreja. A hora que o pastor põe a mão na cabeça dela, o que acontece? Verdade. Na hora ela vai cair, vai manifestar aquilo que ela acredita que tem. Então, assim, existe isso também. Então, as pessoas às vezes são inocentes. Existe o caso das simulações, que a gente já vê também muito em muitos programas de televisão. Algumas simulações foram desmascaradas, né? Existe a hipnose, que tem muitos também líderes que conseguem sugestionar a mente da pessoa, mesmo que ela nunca tenha acreditado naquilo, mas ela passa por um processo de hipnose e ela passa a acreditar que está sendo possuída. E tem também casos de doença, né? Nós temos, por exemplo, a epilepsia. Hoje já é uma doença bem conhecida, mas no passado, o caso de epilepsia era tratado com exorcismo. Isso era comum. Chamava o padre para tentar curar o cara com epilepsia. Nós temos também os casos de alucinógenos por conta de uso de drogas. Nós temos também as doenças da mente, como esquizofrenia. Então, assim, tem muitas coisas que podem causar isso. E uma coisa que o livro durante diz não existe um espírito maligno ali. Pode ser qualquer coisa, menos uma possessão real. Porque os espíritos malignos foram todos aprisionados. O único que está solto aqui é o Caligaste e o Daligaste, e ele não tem esse poder. Entendi. Eles, né? Eles não têm esse poder. A não ser... Se você pega qualquer pessoa supostamente possuída. Pega qualquer pessoa. Eu trabalhei na UPA. Eu trabalhei 2 anos na UPA aqui da cidade. Chegavam muitas pessoas supostamente possuídas. Amarradas, trazidas pela polícia. O médico vai, aplica uma injeçãozinha na veia e fica mansinho, que nem um cordeirinho. E que demônio é esse que sai com injeção? Né? Então você pega qualquer pessoa possuída e leva no médico, ele sai de lá calmo. É tudo alguma alteração mental. Entendi. Faz sentido. Legal. Quer saber se está possuída mesmo? Leva no médico, né, Neemias? Deu injeção. Ficou bonzinho? Mandar para o comuninha lá. Toma um Aldol lá que sai cordeirinho. Gratidão, Neemias. Obrigado, gente. Valeu, Neemias. Muito bom, muito obrigada. Estava ótimo, muito obrigada. Fazer exercício. Isso, vamos lá, uma delícia. Já estão lá, hein? Eu sempre faço na hora para não esquecer. Isso é bom. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa semana. Boa noite. Isso também, tudo de bom. Boa noite, pessoal.